Imagine a cena. Você acorda, pega o celular com aquela animação de sempre para checar o seu Instagram. Afinal, ele não é só um aplicativo para você. Ele é a sua vitrine, a sua principal ferramenta de trabalho. O canal direto que você construiu com muito esforço para se comunicar com a sua comunidade e monetizar o seu conteúdo. Mas aí, de repente, você percebe algo muito errado. Seu alcance, que antes crescia a cada dia, simplesmente despencou sem explicação. Os seus stories agora mal têm visualizações. Ou num cenário ainda pior, você dá de cara com aquela notificação vaga informando que a sua conta foi restrita. O coração gela na hora, não é? E milhares de perguntas começam a surgir na sua cabeça. O que foi que eu fiz de errado? Como eu vou cumprir os contratos com as marcas? Será que eu vou perder todo o meu trabalho? É uma sensação de pânico, de frustração e principalmente de injustiça. Olá, eu sou a Cláudia Gonçalves, sócia e advogada da Angel Advogados. E se você se identificou com essa situação, eu quero que você saiba que você não está sozinho e o mais importante, existe uma solução. Hoje nós vamos conversar sobre o que realmente significa ter uma conta restrita no Instagram, quais são as consequências diretas para a sua carreira como influenciador, como criador de conteúdos digital. E como você pode e deve buscar os seus direitos para reverter esse quadro. No final do vídeo, eu também vou mostrar para você 2 casos reais de processos de pessoas que conseguiram reverter a restrição na justiça e ainda receber uma indenização. Então fica comigo até lá. Bom, para começar, é fundamental entender o que significa ter uma conta restrita. Muita gente confunde com um banimento completo, mas a restrição é muitas vezes muito mais sutil e, por isso mesmo, mais perigosa. Ela funciona como um freio de mão no seu perfil, limitando severamente quem pode ver o seu conteúdo. Existem basicamente 2 formas principais de restrição que a gente vê por aí: o famoso shadow ban e as restrições por violação de diretrizes. Vamos falar primeiro do shadow ban. Você já teve aquela sensação de que estava falando sozinho no Instagram? Que seus posts agora simplesmente não chegam mais a lugar nenhum? Isso é um forte indício de shadow ban. Esse termo, que a gente pode traduzir como banimento fantasma, é uma prática onde o Instagram reduz drasticamente a visibilidade da sua conta sem te avisar. É uma punição que acontece na surdina e por isso é tão frustrante. Mas, mesmo sendo na surdina, os sinais estão claros. Queda repentina e brutal no alcance e no engajamento, seus stories que antes tinham milhares de visualizações, agora mal chegam a uma pequena fração disso. E o pior, a sua conta ou seus posts somem de buscas de hashtags e até pesquisas gerais. As pessoas tentam te encontrar e não conseguem. É como se a sua conta nem existisse mais. Por outro lado, temos as restrições por violação. Essas geralmente vêm com uma notificação, mas quase sempre é um texto vago, que não te explica direito o que aconteceu. A plataforma apenas alega que você descumpriu alguma das diretrizes da comunidade ou termos de uso. As consequências aqui podem variar, desde a remoção de um conteúdo específico e bloqueio de funções, como fazer lives, postar stories, até a suspensão temporária da sua conta. Mas o grande problema aqui é a falta de clareza, porque mesmo você tendo recebido um aviso, fica sem saber qual regra específica violou e, pior, sem um jeito eficiente de se defender. E as consequências disso para sua carreira são devastadoras. A primeira coisa que você nota e que dói no peito é a queda drástica no alcance e no engajamento. O seu conteúdo, que você produz com tanto cuidado e dedicação, deixa de ser entregue para a própria audiência. E aquelas métricas que muitas marcas buscam com parcerias, curtidas, comentários, compartilhamento, despencam. Isso desanima, mas principalmente afeta diretamente a sua capacidade de manter e atrair novas parcerias pagas. Afinal, ninguém vai querer fazer negócio com uma conta restrita. Além disso, os seus stories, que são uma ferramenta essencial para manter a conexão diária com o público, acabam sendo ocultados ou tendo um alcance reduzido a quase nada. Você perde o principal charme do Instagram, que é a interação rápida com o público pelos stories. E quando a sua conta se torna invisível na busca, a descoberta por novos seguidores e, mais importante, por novas marcas e oportunidades de trabalho, fica seriamente prejudicada. Tudo isso, claro, leva a um impacto direto na sua monetização. Se você depende de public posts, marketing de afiliados ou de venda de seus próprios produtos, o prejuízo financeiro pode ser gigantesco. Mas não é só o dinheiro que está em jogo. O desgaste emocional e profissional é enorme. Lidar com essa incerteza, com a frustração de não conseguir resolver o problema e com o sentimento de injustiça, gera uma ansiedade enorme e ainda te desmotiva. É como se todo o seu esforço fosse invalidado de uma hora para outra. E aí você tenta resolver, certo? Você vai no suporte do Instagram, preenche formulários, manda mensagens. E o que acontece? Bom,
Na maioria das vezes, nada. Essa é uma história que a gente ouve todos os dias aqui no escritório. A verdade é que os canais de suporte do Instagram parecem um labirinto projetado especificamente para te desencorajar. Você recebe respostas automáticas, genéricas e que não dizem nada sobre o seu caso em específico. Nunca há uma justificativa clara e direta. E conseguir falar com um ser humano que possa analisar a sua situação é uma tarefa quase impossível. Você fica esperando por semanas, quem sabe meses, e muitas vezes a resposta nunca chega. A essa altura, você até pensa que pode ser melhor começar uma conta nova, mas não quer perder tudo que já conquistou. E esse limbo, essa falta de suporte adequado, é uma falha grave na prestação de serviços por parte da plataforma. Se você já passou por essa frustração de tentar contato e ser completamente ignorado, deixe um comentário aqui no vídeo para saber. Estamos sempre de olho e podemos tentar resolver a situação no seu WhatsApp. E claro, se esse tipo de conteúdo é importante para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder as próximas dicas sobre contas digitais e como se proteger de decisões arbitrárias da plataforma. Temos vídeo aqui sobre como reverter banimento do TikTok e YouTube também. Mas agora, voltando ao assunto, a grande virada de chave está aqui. Quando o Instagram te fecha todas as portas, a justiça te abre uma janela. É totalmente possível tirar a sua conta da restrição através de uma ação judicial. E quando você leva o caso para o judiciário, o cenário muda completamente. Você deixa de ser só mais um número num sistema automatizado, passa a ter os seus direitos como uma pessoa e consumidor analisados por um juiz com base na lei brasileira. Com uma ação, você pode pedir judicialmente que o Instagram seja obrigado a remover a restrição, seja ele um shadow ban ou uma restrição normal. Se a sua conta foi suspensa ou banida injustamente, você pode pedir a reativação dela. E o mais importante, existe um mecanismo chamado tutela de urgência, ou liminar. E isso significa que, por entendermos que a demora no processo pode causar prejuízos irreparáveis para o seu trabalho, você pode pedir ao juiz uma decisão rápida, logo no início do processo, para a sua conta ser reativada o mais rápido possível enquanto o processo principal continua. E aqui é que a história começa a ficar interessante. Além de reativar a conta, é possível buscar uma indenização por todo o prejuízo que você sofreu. Existem dois tipos principais de indenização que podemos buscar: os danos morais e os lucros cessantes. O dano moral é sobre o impacto que vai além do financeiro. É sobre o abalo psicológico, a frustração, a ansiedade, o constrangimento e o prejuízo para a sua imagem profissional. Ver o trabalho de anos ser silenciado da noite para o dia, sem uma explicação justa, causa um sofrimento real. E a justiça, felizmente, reconhece que toda essa angústia, todo esse abalo à sua dignidade, merece sim uma indenização. Já lucros cessantes é o dinheiro que você deixou de ganhar por causa dessa restrição. Se você perdeu contratos, não conseguiu fechar novas parcerias ou viu as vendas dos seus produtos caírem drasticamente durante o período de restrição, esses valores podem ser cobrados da plataforma. Para isso, é fundamental comprovar essas perdas com documentos, como contratos cancelados, e-mails com propostas perdidas, relatórios de venda, tudo que mostre e fundamente o prejuízo financeiro. E para que você não ache que essa é uma batalha perdida, eu vou te mostrar alguns casos reais de pessoas iguais a você que conseguiram não só recuperar as suas contas, mas também serem indenizadas pelos equívocos da plataforma. Olha só a situação dessa pessoa, que teve a conta no Instagram excluída do nada. A justificativa da plataforma foi gravíssima, uma suposta interação inapropriada com o menor. Imagina a surpresa que essa pessoa teve ao receber uma mensagem como essa. Só que o Instagram não apresentou uma única prova que sustentasse essa acusação. Ou seja, a plataforma fez uma acusação gravíssima e nem mostrou nada como prova. Ele então entrou na justiça e no processo o juiz considerou a decisão da plataforma totalmente arbitrária e infundada. O resultado, o Instagram foi condenado a reativar a conta e a pagar uma indenização de R$ 3.000 por danos morais. E mais, como a plataforma demorou para cumprir a decisão inicial de reativação da conta, foi aplicada uma multa adicional de R$ 16.000. Isso mostra a força de uma decisão judicial e as consequências caso a plataforma não cumpra. Mas tem aqui também um outro caso bem marcante, de um perfil comercial com mais de 300 mil seguidores. A conta foi desativada sob a alegação de violação dos termos de uso, também sem provas claras, só uma mensagem genérica. E para um perfil desse tamanho, cada dia fora do ar é um prejuízo enorme. Após algumas tentativas de resolver direto com a plataforma, eles levaram o caso à justiça. No processo, a sentença determinou não só a reativação imediata do perfil, mas também condenou o Instagram a pagar uma indenização de R$ 3.000 pelos danos morais, reconhecendo o impacto negativo da desativação para um negócio daquele porte. Dessa vez, o Instagram não demorou e logo reativou o perfil, evitando pagar as multas por atraso de cumprimento da ordem judicial.
Viu só? Esses casos provam que você não precisa aceitar passivamente uma decisão injusta. E nesse ponto, você pode se perguntar: mas eu preciso mesmo de um advogado para isso? A resposta é sim. Contratar um advogado especialista em direito digital não é só uma necessidade. Ele vai saber como agir com agilidade para pedir uma liminar e tentar reativar a sua conta o mais rápido possível. Ele também vai te ajudar com quais provas são necessárias para construir o caso sólido e convincente. E principalmente, ele tem o conhecimento técnico para argumentar de igual para igual com a equipe de advogados do Instagram. Além disso, cuidar de um processo judicial é desgastante. Mas ter um especialista no seu lado permite que você foque no que faz de melhor, criar o seu conteúdo enquanto ele lida com toda a burocracia do sistema. A eficiência do suporte do Instagram não pode ser o ponto final da sua jornada. Problemas como esses de restrição de contas não acontecem apenas no Instagram, mas também em outras plataformas, e o caminho para a solução é o mesmo. A justiça tem se mostrado eficaz para garantir que seus direitos sejam respeitados. Se o Instagram restringiu a sua conta sem justificativa ou ignorou as suas tentativas de contato, isso está te prejudicando no seu trabalho, é a hora de agir. Aqui na Angel Advogados, somos especialistas em recuperação de contas digitais. Estamos prontos para analisar o seu caso e lutar para que a sua conta volte a ter o alcance e a relevância que você construiu. Se você está passando por isso, entre em contato conosco agora mesmo pelo link que está aqui na descrição ou comente aqui embaixo no vídeo. E muito obrigada por assistir até aqui.